Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. Unimed Marília, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Bistrô 15, anexo ao CW15 Coworking. Star LED, publicidade em LED. Eficaz Consultoria. Porte, uniformes corporativos. Rocha Contábil Marília. Chalé Lanches, o melhor sabor da região. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Em meio à pandemia, como está a nossa ansiedade? Em entrevista ao Visão de Mercado, o pastor conferencista, apresentador do programa Verdade e Vida na Rede Bandeirantes, Hernandes Dias Lopes, fala sobre o assunto e como encontrar a paciência neste momento de crise. E mais, o advogado Luiz Otávio Benedito explica como ficam as obrigações contratuais neste período pandêmico. Não saia daí, o Visão de Mercado está no ar. Pastor, conferencista e apresentador do programa Verdade e Vida na Rede Bandeirantes Hernandes Dias Lopes concedeu entrevista ao Visão de Mercado. Paciência, ansiedade e união dentro da família neste momento de crise foram alguns dos temas tratados. E para começar, pastor, apresentando o senhor, já bem conhecido, mas o senhor é da Igreja Presbiteriana, conferencista, autor, e apresentador também do programa Verdade e Vida da Rede Bandeirantes. Então, é um prazer, estar aqui com a gente. Podemos já começar, pastor? Vamos embora. Tá. Eu tenho elencado aqui algumas questões, pastor, com relação à paciência, que ela é um fruto do Espírito. Em Provérbios 13:12 diz que a esperança, que se adia faz adoecer o coração, E sabemos que não é fácil nesse momento. Mas como manter, pastor, a paciência nesse momento? Muito obrigado, Rogério, por essa pergunta. Veja bem, antes eu gostaria até de fazer uma pequena retrospectiva. Eu acho que esse momento é um momento de fato, perplexidade, de angústia, nas duas pontas, tanto dos empresários quanto dos empregados. Tanto daqueles que... Está me ouvindo, Rogério? Sim, estou ouvindo, sim. Tanto daqueles que promovem o emprego, daqueles que precisam do emprego. Porque essa pandemia trouxe, de certa forma, uma espécie de convulsão na saúde pública e um terremoto na questão da economia global. Então, todos nós, não importa se empresários ou trabalhadores ou aposentados ou livre iniciativa, estão sendo atingidos. É claro que numa situação como essa, é natural o ser humano ficar com medo, é natural o ser humano ficar impaciente, é natural o ser humano ficar apreensivo. Quando você se torna um cristão, ou empresário cristão, nós já estamos falando para um grupo mais direcionado, Deus não tirou a nossa humanidade. Então, nós somos susceptíveis a temores, a angústias, a ansiedade, a preocupação e a impaciência. Porque você vê o seu planejamento se desmoronando, você vê aquilo que você investiu recuando, você vê os seus produtos não escoando e você fez compromissos financeiros para frente, talvez empréstimos, talvez compromissos que você não vai conseguir saldar em tempo que você planejou. Então, primeiramente, quero dizer que isso é natural, enfrentar a situação dessa de angústia, de ansiedade, de preocupação e de temor. A questão não é essa, a questão é como vamos fazer com isso.
né? O que vamos fazer com isso? Porque veja que, diante dessa pandemia, o poder econômico não resolveu o problema. O poder científico não resolveu o problema. O poder político não resolveu o problema. Então, nós estamos diante de uma circunstância que o homem não tem a saída, não tem a solução pronta e eficaz. Bom, nesta hora, nós temos uma única alternativa, penso eu, que é a alternativa de confiar na providência de Deus e descansar no cuidado de Deus. É de você saber que Deus não vai desamparar. Por pior que seja a circunstância, Ele vai nos sustentar, né? Ele vai nos sustentar. Então, reveses, eu acho que todos nós vamos sofrer. Esbarros, todos nós vamos sofrer. Estamos sofrendo. Ninguém vai sair ileso, incólume desta tempestade convulsiva, dessa pandemia. Porém, eu acho que a confiança em Deus, porque a Bíblia diz que você deve confiar em Deus, não é só quando as coisas estão boas. Quando elas estão sob ameaça, fora do controle humano, ainda assim você confia em Deus, como dizem em Abacuque, ainda que não tenha gado no curral, ainda que o produto oliveira minta, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Rogério, que eu acho importante, dentro da sua pergunta, é a necessidade de nós nos reinventarmos como empresários, como empregados, como profissionais, em todos os setores, em todas as áreas. A crise, ela é uma oportunidade. As maiores descobertas científicas e os maiores avanços em todas as áreas tecnológicas, inclusive da medicina, ou até mesmo do ponto de vista espiritual, do avanço das igrejas, aconteceram a partir da crise. A crise é um ventre fértil para novas criações, para novas invenções, para novas descobertas, para novos rumos na história da humanidade. Então, quem sabe, nós vamos precisar repaginar nossa empresa, nossos negócios, nossa formação, nosso conhecimento, né? Os empregados vão ter que se especializar um pouco mais para ter mercado de trabalho. Ou seja, nós vamos precisar fazer talvez as mesmas coisas de modos diferentes, com métodos diferentes. Então, acho que tudo isso aí, essa crise precisa ser nossa pedagoga e não nossa coveira. Pastor, também diz na palavra, né, não andeis ansiosos de forma alguma, inclusive na pandemia. Como lidar com isso, pastor? Muito bem, muito bem. A sua pergunta, Rogério, é muito importante, porque o apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto de Filipenses 4, 6-7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele estava preso, ele estava algemado, ele estava na iminência até mesmo de morrer. E a circunstância não era favorável a ele, era muito adversa. No entanto, ele estava com o seu coração serenado. Agora, como é que resolve o problema da ansiedade? Qual é o remédio para a ansiedade? Esse remédio não compra na farmácia. Esse remédio não é um remédio que você adquire pelo conhecimento que você granjeia, nem pelas viagens, pelos corredores escuros da alma humana, como que numa autoanálise. Paulo dá para nós 3 receitas para enfrentar e vencer a ansiedade. Primeiro, você vence a ansiedade quando você aprende a orar corretamente. Correto. Quando você ora, a ansiedade vai embora. Mas você ora como? Você adora a Deus por quem Deus ele é, você pede a Deus porque ele é seu Pai, e você agradece a Deus por aquilo que ele já tem feito. Então, quando você põe a sua vida nas mãos de Deus em oração, então você substitui a ansiedade pela paz, a paz de Deus. Segundo, você vence a ansiedade quando você pensa corretamente. A nossa vitória ou a nossa derrota tem muito a ver com aquilo que nós botamos na nossa cabeça. Por exemplo, eu não sei se você há de concordar comigo, mas eu acho que a grande mídia brasileira está explorando essa crise política e ideologicamente falando. A seguir, como manter a mente e o espírito saudáveis.
história do Isaac, primeiro ele cavou os poços que seu pai tinha cavado. Então, tem hora que nós precisamos voltar aos poços que já foram abertos um dia, que já produziram água um dia. Querido empreendedor, vem apresentar o nosso Cada Dia Família, uma ferramenta de evangelização e edificação muito importante para o seu negócio. Nele é possível usar a quarta capa para colocar as informações de seu negócio ou da sua empresa. Entre em contato conosco pelo telefone 19 3741 3003 e fale com uma das nossas consultoras. Cite que você assistiu esse vídeo e você terá condições especiais de pagamento. Nós aguardamos o seu contato. O que você espera de uma agência de marketing? Resultado? Consultoria? Análises? Na Eficaz você encontra tudo o que você precisa para fazer sua empresa vender mais. Somos uma agência certificada pelo Google. Temos o selo Google Partner Premier. Dê uma pesquisada nisso para você ver. Tenha uma parceria eficaz com uma equipe especializada em marketing digital e performance. Tudo isso para auxiliar no crescimento do seu negócio. Entre em nosso site www.eficazmarketing.com e acelere o seu negócio. Produtividade, networking, compartilhamento, infraestrutura completa e ambiente moderno. Tudo isso faz do CW15 Coworking um dos melhores lugares para você tirar sua empresa ou ideia do papel. E se você já possui um negócio, que tal saber novas formas de rentabilizar ainda mais? Conheça o CW15 Coworking em Marília e saiba como podemos ajudar você a alavancar seus negócios. CW15 Coworking, Rua 15 de Novembro, 747, Marília. Você já imaginou sua marca sendo impactada por todos os públicos? StarLED Publicidade em LED oferece essa possibilidade em 3 pontos da cidade, sendo um deles rodoviário, atingindo uma média de 70 cidades da região. Força, impacto e qualidade você só encontra na StarLED Publicidade em LED. www.starledpainéis.com.br. Resultados comprovam! Cursinho Cristo Rei é o melhor da região. Entre 2015 e 2020, o Cursinho Cristo Rei alcançou a incrível marca de 1000 aprovações. E a cada dia os números aumentam. Afinal, os alunos do Cursinho Cristo Rei estão conquistando vagas nas melhores universidades. E você, quer se juntar a essa lista de aprovados? Então matricule-se já no Cursinho Cristo Rei. Tenha a melhor preparação e fique mais perto dos seus objetivos. Cursinho Cristo Rei, para quem sonha alto. O meu lugar é Cristo Rei. Com um ambiente super agradável, o Bistrô 15 é o lugar ideal para aquele encontro de amigos ou negócios. De segunda a sexta, com cardápio super gostoso para almoço e sobremesas variadas de dar água na boca. O Bistrô 15 é climatizado e também possui uma área especial para eventos, com até 20 pessoas. Conheça o Bistrô 15, anexo ao CW15 Coworking. Rua 15 de Novembro, 747, Marília. O projeto Coronavidas tem como objetivo a produção de EPIs para profissionais da saúde que estão na linha de frente lutando contra o Covid-19. A produção é feita de forma colaborativa e voluntária. Estão sendo organizados diversos núcleos em todo o país para apoiar os profissionais da saúde no combate à epidemia. Todo o nosso trabalho é voluntário. Faça uma doação para a compra de matéria-prima para a sua cidade. Colabore. Você sabia que a Unimed Marília disponibiliza uma central de informações sobre o coronavírus? Por meio dela, você, beneficiário ou não, poderá tirar dúvidas sobre o que é Covid-19, quais medidas de proteção que você pode executar,
o que fazer em caso de sentir algum sintoma e muito mais. O atendimento é realizado por profissionais da saúde e funcionam das 7 às 23 horas, de segunda a segunda. Entre em contato pelo número 0800 201 2500. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Pastor, agora a gente também, na Bíblia, ela nos ensina bastante. Em Gênesis 26, Isaac está lá furando poços, procura água, não encontra, mas ele continua insistindo. É momento de continuarmos, os empresários continuar furando o seu poço? Boa pergunta, excelente pergunta. E eu acho, assim, maravilhoso, sabe, o exemplo que você está dando, Rogério, porque a história do Isaac, primeiro ele cavou os poços que o seu pai tinha cavado. Então, tem hora que nós precisamos voltar aos poços que já foram abertos um dia, que já produziram água um dia. Segundo lugar, aí vem o empreendedorismo. Ele não ficou limitado apenas aos poços que o seu pai cavou, ele cavou novos poços. Terceiro, mesmo quando os filisteus vinham, os inimigos vinham e entulhavam os seus poços, ele não entrava em contenda, ele ia cavando novos poços. Então, acho que a história de semear no deserto, de cavar poços no deserto, e ele fez uma colheita exponencial, colhendo 100 por 1 e se enriquecendo, e depois ganhando o reconhecimento dos seus inimigos, eu acho que é um grande exemplo para um homem de negócio, para um empresário, para um empreendedor, para o trabalhador dos nossos dias aqui no Brasil. E é momento da gente manter também a mente e o espírito saudáveis, como está em Filipenses 4:8. Veja bem, como disse a você no começo, uma das vitórias que nós podemos ter em relação à ansiedade é pensar corretamente. Nós precisamos manter a nossa mente iluminada pela verdade, pelas promessas da palavra de Deus. O homem é aquilo que ele pensa. Assim como o homem pensa, assim ele é, diz a Bíblia. Então, é muito importante que as pessoas busquem alimentar a sua mente através do que lê, do que vê, do que ouve. Coisas boas, coisas positivas. Em vez de ficar entulhando a mente de tragédia e de notícias enviesadas, de fake news que não faltam no mercado das mídias sociais, ele começar a alimentar a sua mente com uma boa leitura, lendo a Bíblia, lendo bons livros, procurando programas instrutivos que possam acrescentar o seu acervo, e ele poder aproveitar esse momento de crise para se distinguir da média. Enquanto está todo mundo aí em pânico e desespero, ele está tentando usar essa crise aí para dizer o que é que eu posso fazer de diferente, de melhor. Ele está pensando em avançar e não em jogar a toalha. Pastor, a gente faz parte aqui na cidade de Marília, e eu sou presidente também de um dos capítulos da ADONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. E o que a gente vê nesse momento, né, é uma associação que o senhor conhece bem, são feitos de testemunhos. O senhor acredita que, após essa pandemia, os empresários que ainda, de uma certa forma, não entregaram sua vida para Jesus, que ainda não creem na Bíblia, essas pessoas estarão com os corações mais abertos, voltados para Deus? Todos os períodos de crise, via de regra, levaram as pessoas a um quebrantamento maior, a um reconhecimento da sua finitude, da sua vulnerabilidade, da sua fraqueza, da sua não autossuficiência, da sua completa dependência de Deus. Isso é o geral. Agora, é óbvio que nós teremos também, à luz do livro de Apocalipse, alguns que vão se endurecer ainda mais. A Bíblia menciona lá as pessoas que foram atormentadas com os flagelos, que mordiam na língua e blasfemavam contra Deus. Usando uma linguagem bem nossa brasileira, o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Então, alguns hão de se quebrantar,
e eu acho que a grande maioria, mas outros vão se revoltar ainda mais, vão se endurecer ainda mais, vão se tornar ainda muito mais resistentes ao Evangelho de Jesus Cristo. Não é nosso papel administrar resultados, é nosso papel dar testemunho, pregar o Evangelho, porque aquelas ovelhas de Cristo que ainda não estão no aprisco, Jesus Cristo disse, eu tenho muitas outras ovelhas que ainda não estão no aprisco. Elas ouvirão a minha voz, e elas me seguirão, e eu darei a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, nosso papel é pregar a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, e aqueles que ouvirem com fé, a Bíblia diz que o Senhor vai tirar a venda dos olhos, o tampão dos ouvidos, e vai transformar o coração de pedra num coração de carne. Eu creio que nós teremos certamente um grande reavivamento espiritual depois dessa crise. Tá certo, pastor. Antes das considerações finais do senhor, eu gostaria que o senhor promove anualmente um encontro da família, como está programado aí para outubro. Isso. Com toda essa pandemia, como que está a situação desse encontro? Quais são as expectativas para o senhor, para esse encontro que vai acontecer? E também gostaria que o senhor convidasse as pessoas, os casais, para participarem desse evento. Muito obrigado, muitíssimo obrigado pela sua bondade. O nosso congresso está de pé, até porque nós cremos que até outubro esta pandemia já terá ido embora. À luz do Salmo 57, versículo 1, nós estamos clamando pela misericórdia de Deus, nos agasalhando debaixo das asas de Deus até que as calamidades se passem. Então, elas vão passar. E mais do que nunca, nós vamos precisar investir na família, no casamento, na relação com os filhos. E este congresso que vai acontecer de 14 a 16 de outubro deste ano, lá em Águas de Lindóia, no Monte Real, vai ser um congresso maravilhoso. Nós já temos muitas pessoas inscritas. Nós estamos aguardando aí em torno de uns 500 casais, juntamente com seus filhos, para participar conosco. E quem está nos assistindo aí pode fazer sua inscrição entrando no site da lpc.org.br ou ligando a 0800 119 105. É claro que nós estamos agora, nesse período de quarentena, com atendimento muito limitado por impossibilidades que todo mundo está mesmo, mas a lpc.org.br é possível fazer inscrição online e terei muita alegria de ter vocês todos lá. Vai ser um grande encontro, vai ser um grande congresso, e vai ser uma grande bênção ter todas as pessoas que estamos assistindo aí nesse precioso congresso de família, 14 a 16 de outubro de 2020. Se Deus quiser, estaremos juntos, viu, pastor? Aqui de Marília já estamos em 4 casais, já programando para estar lá. Eu gostaria de agradecer, eu gostaria muito, é uma honra, como cristão, estar conversando com o senhor, e aprendo muito, vendo as suas pregações, vendo a sua palavra de ensino. E para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem final aos empresários que estão nos assistindo, para que aquietem seu coração. Eu sei que é difícil, mas que aquietem o seu coração. A minha palavra para os nossos empresários que estão aí nos acompanhando está no Salmo 56, versículo 3. Em me vindo temor, eu hei de confiar em ti, ó Deus. É claro que você e eu temos momentos de temor. É por isso que a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temas, não tenhas medo. Deus nos conhece, Deus conhece a nossa estrutura. Porém, quando o medo chegar, talvez já tenha chegado, põe sua confiança em Deus. Espere em Deus. Ele é o seu refúgio, ele é a sua fortaleza. Ele vai capacitar você a sair dessa. Ele vai dar graça a você para você se levantar. E assim como Jó, patriarca lá do passado, mesmo depois de ter perdido tudo que tinha, Deus restituiu a sua riqueza e ele ficou duplamente mais rico do que era, porque Deus fez isso. Então eu creio que nós teremos empresários ainda mais prósperos e empresários mais crentes, que vão entender que a riqueza
é uma bênção de Deus. É Deus quem fortalece os nossos braços para adquirirmos riqueza. Riquezas e glórias vêm de ti, disse Davi. E a bênção do Senhor enriquece, e com ela não tem desgosto. A riqueza em si não é uma bênção. Agora, a riqueza com Deus é uma grande bênção. A riqueza em si, quando o homem ama o dinheiro, pode ser um problema para a vida dele. Mas se o homem reconhece que a riqueza é fruto da bênção de Deus e do seu trabalho, essa riqueza é uma bênção, porque ela não é apenas para proveito próprio, ela é para ser um instrumento abençoador para muitas outras pessoas. Então, que Deus abençoe vocês, empresários, que Deus guarde vocês dessa tempestade convulsiva e que Deus nos ajude a sair desta situação melhores, mais humanos, mais quebrantados, mais perto de Deus e mais comprometidos com amor ao próximo. Obrigado, pastor, e a gente vai estar reprisando a nossa conversa nesse final de semana no nosso programa, o Visão de Mercado. Você que, de repente, perdeu, a gente vai estar passando novamente nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, Visão de Mercado. É um programa que nasceu aqui de Marília. E agradecer, né, quem deu todo o caminho para chegar ao senhor foi o Tiago, né? Agradecer ele, né, do marketing. Prazer. E a partir dele, a sua secretária. Quero conhecê-lo pessoalmente também, já me tornei grande admirador dele. Obrigado, viu, Tiago? Obrigado a todos vocês. Pastor, Deus abençoe e obrigado por esse momento muito oportuno nas nossas vidas. Deus abençoe. Muito obrigado. Sempre às suas ordens, Rogério, sempre às suas ordens. Que Deus abençoe sua vida, também a Luz para o Caminho, onde o Tiago e a Jaqueline trabalham. Estamos lá também às suas ordens, à disposição dos empresários, com o nosso ministério ali na Luz para o Caminho em Campinas, à disposição para servi-los. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Se Deus quiser, até em outubro. Se Deus quiser. Um grande abraço. Outra. A seguir, você está preparado para lidar com a pandemia? O que eu sugiro que as pessoas façam, que é sempre trabalhar pensando no pior cenário. Acordei, olhei pra sala, que bagunça. Fui tomar café, a louça suja de segunda. Limpar, lavar, passar, esfregar. Deus me ajuda, preciso de uma faxina boa aqui. É só ligar e pedir. Amigas do laço, a mãozinha amiga. Faxina leal e profissional. Amigas do lar. Ligue e peça sua faxina 997-686062. O que você espera de uma agência de marketing? Resultado? Consultoria? Análises? Na Eficaz você encontra tudo o que você precisa para fazer a sua empresa vender mais. Somos uma agência certificada pelo Google. Temos o selo Google Partner Premier. Dê uma pesquisada nisso para você ver. Tenha uma parceria eficaz com uma equipe especializada em marketing digital e performance. Tudo isso para auxiliar no crescimento do seu negócio. Entre em nosso site www.eficazmarketing.com e acelere o seu negócio. Produtividade, networking, compartilhamento, infraestrutura completa e ambiente moderno. Tudo isso faz do CW15 Coworking um dos melhores lugares para você tirar sua empresa ou ideia do papel. E se você já possui um negócio, que tal saber novas formas de rentabilizar ainda mais? Conheça o CW15 Coworking em Marília e saiba como podemos ajudar você a alavancar seus negócios. CW15 Coworking, Rua 15 de Novembro, 747, Marília. Resultados comprovam. Cursinho Cristo Rei é o melhor da região. Entre 2015 e 2020, o Cursinho Cristo Rei alcançou a incrível marca de 1000 aprovações. E a cada dia os números aumentam. Afinal, os alunos do Cursinho Cristo Rei estão conquistando vagas nas melhores universidades. E você, quer se juntar a essa lista de aprovados? Então matricule-se já no Cursinho Cristo Rei. Tenha a melhor preparação e fique mais perto dos seus objetivos. Cursinho Cristo Rei.
Rei, para quem sonha alto. O meu lugar é Cristo Rei. Qualidade, garantia e ampla experiência, com estrutura e maquinários modernos, com profissionais qualificados. Porte, uniformes corporativos, parceria com os melhores fornecedores, atendimento personalizado, pronta entrega, abrangência nacional, atendendo todos os segmentos e seus variados setores. Porte, uniformes corporativos. Em Marília, loja e fábrica na Rua São Luís, 1355. Fone 14 3301 1790. Tudo o que você sempre quis num só lugar. Este é o Chalé Via Bosque. O sabor e a qualidade dos lanches, pastéis e panquecas chalé num ambiente super agradável para você passar bons momentos com a família e os amigos. Amplo espaço, áreas interna e externa e reservado com playground para garotada. Curta o melhor da vida. Via Bosque, para você que exige conforto, sabor e qualidade. Via Bosque, Brigadeiro Eduardo Gomes, esquina com o Patronato Marília. Pesquisa realizada pela Ipsos, líder global em pesquisa de mercado, mostra que a população brasileira não está preparada para lidar com a pandemia, segundo a avaliação de 64% de médicos brasileiros que participaram do levantamento. O levantamento vem de encontro com a opinião do advogado Luiz Otávio Benedito. Segundo ele, a sociedade não estava preparada para esse cenário pandêmico mundialmente reconhecido que nos assola. Porém, ressaltou, medidas vêm sendo tomadas para que a situação amenize em menor curto espaço de tempo. Tenho percebido que a sociedade em geral, e quando digo sociedade eu não digo só pessoas, mas digo pessoas, empresas, autoridades, governantes em si, eles não estão preparados para esse período. Na realidade, não, a gente não pode também esperar muito mais que isso, porque situação semelhante, mas em menor proporção, a gente vivenciou com a gripe suína em 2009 e uma situação um pouco maior, em uma perspectiva maior também foi a gripe espanhola no começo do século, mas o que eu percebo é que a sociedade não está preparada para agir diante da pandemia. Ainda segundo o advogado, mesmo após um mês do início do período de quarentena, diversas pessoas, tanto físicas como jurídicas, continuam encontrando dificuldades com o tratamento que deve se dar aos contratos em vigência. Para ele, todos devem agir com sensatez e bom senso, pensando que toda a comunidade está sendo afetada pelos efeitos causados pelo medo da disseminação do Covid-19. Eu percebo que essas obrigações das pessoas e dos empresários, ela tem sido uma das maiores preocupações, né? E quando a gente fala obrigação, a gente fala de obrigação tributária, trabalhista e as cíveis, né? No caso das obrigações cíveis, a gente tem uma lei, que é o Código Civil, que é o que rege as relações privadas. Ele tem algumas situações, algumas possibilidades de quando a pessoa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, não consegue honrar com aquela obrigação que foi assumida, né? Eu tenho percebido que, em relação a essas obrigações de caráter cível, os contratos de locação, os contratos de empréstimos, os de fornecimento, né, que tem essas prestações, essa obrigação continuada, ela tem gerado os maiores problemas nesse período. O que o Código Civil, o que essa lei ela dispõe? Ela fala de uma teoria chamada teoria da imprevisão, que é o seguinte: são questões como as atuais, né, que são imprevisíveis e que fazem com que as pessoas não consigam cumprir as suas obrigações. Ela dá algumas opções, né? Nesse caso, a teoria da imprevisão é a revisão do contrato, né? Em alguns casos, quando é excessiva a onerosidade, né, temos também esse termo, ela pode até mesmo acarretar a resolução, o fim do contrato da obrigação. O que nós temos visto, principalmente em relação aos contratos de locação e de empréstimos, é que as pessoas estão conseguindo negociar extrajudicialmente, ou seja, de tal forma que não seja necessário levar para o judiciário para resolver aquele problema. A gente tem visto que tem sido positivo, tem surtido efeitos, né? Não levar para o judiciário, porque se você leva para o judiciário acaba ficando mais custoso, mais demorado e também cria uma animosidade entre as partes.
porque a gente sempre lembrando, esse período de pandemia, ele vai acabar e os negócios ficarão, a sociedade vai continuar, né? Vai continuar com suas atividades. Então, a melhor forma é que não seja levado para o judiciário. Mesmo assim, a gente tem visto que no judiciário, contratos de locações e empréstimos, os juízes, os magistrados têm decidido pela redução de 50% da obrigação, 30% e até mesmo a suspensão em alguns casos, né? Mas a gente sabe que tudo isso vai custar para alguém, tudo isso tem que ser analisado no caso concreto, cada um tem as suas características, leva-se em consideração a possibilidade de pagamento, se a pessoa é física, se a pessoa é jurídica, se é residencial, se é comercial, tudo isso é levado em consideração, mas de qualquer forma levar para o judiciário não é a melhor saída. A melhor saída é resolver extrajudicialmente, amigavelmente com a outra parte, e a palavra de ordem que fica é o bom senso, que seja realizado, todas essas negociações sejam realizadas com bom senso, transparência e boa-fé, que são inclusive princípios que norteiam os contratos, que norteiam as obrigações cíveis. Diante desse cenário, o governo vem adotando várias medidas para minimizar os prejuízos experimentados pela sociedade e especialmente pelos empresários. O governo ele tem concedido alguns benefícios por meio de algumas medidas, né? Especialmente em relação às tributárias e às trabalhistas, certo? Mas em relação às tributárias, a gente tem visto que o governo tem adiado o pagamento do Simples, né? Por exemplo, meses que teve vencimento, por exemplo, maio, junho, julho, adiado para o final do mês, né? Outubro, novembro e dezembro. O FGTS, o Fundo de Garantia, também ele tem feito isso, ele tem feito essas parcelas que vencem nesses meses que a gente compõe esse período de pandemia para o final do ano. A Caixa Econômica Federal também tomou algumas medidas juntamente com o governo, que foi a suspensão de duas parcelas dos financiamentos que grande parte da população, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tem. Os bancos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES têm preparado linha de crédito para empresas, no caso do BNDES para financiamento de salários, tá? E algumas questões que nós não percebemos, mas que também foi medida do governo, foi a redução da taxa Selic, né? E a redução do IOF para a taxa zero, que tem ajudado ainda que de forma imperceptível nessas linhas de crédito, nesses empréstimos que as empresas têm se valendo para sobreviver nesse período. E em relação a essas questões, esses benefícios que o governo tem dado, eu sugiro que as pessoas e que os empresários elas entrem no sítio do Ministério da Economia, entre no sítio do Ministério da Economia, no Vamos Vencer, e lá tem mais especificamente quais são os procedimentos a ser realizados e devem ser realizados juntamente com o contador e com o advogado de confiança que pode auxiliá-los na concretização e na utilização desses benefícios, se necessário e possível. Qual a orientação que o senhor passa para as pessoas, tanto física como jurídica, nesse momento? Nesse momento, é melhor esperar pelo pior cenário? Essa é a minha fala, é o que eu sugiro que as pessoas façam, que é sempre trabalhar pensando no pior cenário, né? Isso aí não é ser pessimista, né? Trabalhar no pior cenário é de tal forma que, imaginando que aquela pior situação pode ocorrer, se for diferente, a pessoa vai estar preparada, seja a pessoa, seja a empresa, né? Então sempre trabalhar. E outra questão que eu falo é sempre agir, não esperar acontecer ou esperar o desfecho do que vai acontecer economicamente, o que vai acontecer em relação a essa pandemia, mas sim agir com o pé no chão, é lógico, tomando cuidado com as medidas que vão ser tomadas, mas sempre pensando que isso tudo, que a pandemia vai acabar e que a empresa ela continua trabalhando, ela continua com suas atividades normalmente. O que você espera de uma agência de marketing? Resultado? Consultoria? Análises? Na Eficaz você encontra tudo o que você precisa para fazer sua empresa vender mais. Somos uma agência certificada pelo Google. Temos o selo Google Partner Premier. Dê uma pesquisada nisso para você ver.
Tenha uma parceria eficaz com uma equipe especializada em marketing digital e performance. Tudo isso para auxiliar no crescimento do seu negócio. Entre em nosso site www.eficazmarketing.com e acelere o seu negócio. Produtividade, networking, compartilhamento, infraestrutura completa e ambiente moderno. Tudo isso faz do CW15 Coworking um dos melhores lugares para você tirar sua empresa ou ideia do papel. E se você já possui um negócio, que tal saber novas formas de rentabilizar ainda mais? Conheça o CW15 Coworking em Marília e saiba como podemos ajudar você a alavancar seus negócios. CW15 Coworking, Rua 15 de Novembro, 747, Marília. Você já imaginou sua marca sendo impactada por todos os públicos? StarLED Publicidade em LED oferece essa possibilidade em 3 pontos da cidade, sendo um deles rodoviário, atingindo uma média de 70 cidades da região. Força, impacto e qualidade você só encontra na StarLED Publicidade em LED. www.starledpainéis.com.br. Resultados comprovam! Cursinho Cristo Rei é o melhor da região. Entre 2015 e 2020, o Cursinho Cristo Rei alcançou a incrível marca de 1000 aprovações. E a cada dia os números aumentam. Afinal, os alunos do Cursinho Cristo Rei estão conquistando vagas nas melhores universidades. E você, quer se juntar a essa lista de aprovados? Então matricule-se já no Cursinho Cristo Rei. Tenha a melhor preparação e fique mais perto dos seus objetivos. Cursinho Cristo Rei, para quem sonha alto. O meu lugar é Cristo Rei. Você sabia que a Unimed Marília disponibiliza uma central de informações sobre o coronavírus? Por meio dela, você, beneficiário ou não, poderá tirar dúvidas sobre o que é Covid-19, quais medidas de proteção que você pode executar, o que fazer em caso de sentir algum sintoma e muito mais. O atendimento é realizado por profissionais da saúde e funcionam das 7 às 23 horas, de segunda a segunda. Entre em contato pelo número 0800 201 2500. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises durante a semana e também nosso site visãodemercado.com.br e nas redes sociais. O nosso e-mail para contato@visãodemercado.com.br. A todos vocês, uma excelente semana. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. Unimed Marília, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Bistrô 15, anexo ao CW15 Coworking. StarLED, publicidade em LED. Eficaz Consultoria. Porte, uniformes corporativos. Rocha Contábil Marília. Chalé Lanches, o melhor sabor da região. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília.
Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário.